Então, sim. Então, começando, meu nome é Camila, eu sou diretora do Insight, Centro de Pesquisas, junto com a Andrea, e é um prazer e a gente agradece bastante esse espaço de poder conversar com vocês. O Insight, ele é um centro de pesquisas onde nós buscamos sempre trazer novas informações na área da saúde, tentar trazer para a nossa região novos tratamentos e sempre atualização. A gente está sempre tentando atualizar a população com relação à saúde em geral ou com algumas também formas mais específicas que vocês tenham interesse em conversar sobre algum assunto. A gente está sempre disponível a trazer novos temas para poder fazer debates, então, com vocês. E o nosso objetivo do centro é esse, é realmente trazer informação de saúde para toda a população e tentar trazer novos tratamentos sempre para a nossa região. Doutora Vanessa, então, hoje vai começar a conversar um pouquinho com vocês sobre as doenças respiratórias, que seria o nosso tema hoje. Bom, a Luciana já me apresentou, né? Então, eu trabalho há bastante tempo com pneumologia, cirurgia torácica, então é uma área que eu gosto bastante, né? Estudo bastante, então é muito bom poder compartilhar o conhecimento assim com vocês, né? Pneumonia, quando a gente fala assim, já dá medo, né? Principalmente se a gente está acima de 60 anos, a pessoa já pensa, nossa, pneumonia, vai para o hospital. Todo mundo tem muito medo dessa palavra, né? Então, hoje eu vou tentar explicar mais ou menos o que é a pneumonia e qual a importância da gente prevenir, né, doenças virais para evitar essa palavra tão temida, né, que é a pneumonia. Então, o que acontece no nosso organismo quando a gente entra em contato com qualquer agente infeccioso? Seja vírus, seja fungo, seja bactéria. Então, vou tentar mais ou menos vocês entenderem. O nosso sistema respiratório, ele é dividido em duas partes, assim. O primeiro é o superior, que a gente chama, que é o nariz, a boca, a faringe, lá atrás, a garganta, né? E o inferior, que daí é a traqueia e os brônquios lá embaixo, que vão se dividindo, até que eles viram bronquíolos e alvéolos. Que o alvéolo é a última partezinha do pulmão lá, que é onde o oxigênio entra para o sangue, né? A gente tira o gás carbônico, né, do nosso corpo e entra o oxigênio. Lá na última partezinha do pulmão, de todo esse sistema assim que a gente tem. Vocês já vão entender por que é importante eu falar isso. Então, quando a gente entra em contato com um agente infeccioso respiratório, ele começa por onde? Na via aérea superior, né? Agora está na moda porque a gente está na pandemia ainda, então está todo mundo bem por dentro de como é que funciona essa transmissão, né? De agentes de vírus, principalmente. Então, quando a gente entra em contato com o vírus, ele vai na nossa mucosa do nariz, da boca, e primeiro ele dá uma infecção, assim, nas vias aéreas superiores, né? Então, daí a pessoa tem rinite, tem dor de garganta, tem aquela tossezinha chata, irritante, o nariz correndo, pode ou não ter febre. Todos os sintomas que a gente agora está super na moda, infelizmente, todo mundo sabe, né? O problema é quando a entrada, o nosso corpo, ele começa já a produzir anticorpos e tentar combater a infecção quando esse vírus entra no nosso, né, sistema respiratório superior. O maior problema que a gente tem é quando esse vírus consegue ir descendo. Vai descendo para o pulmão, para os brônquios, para os bronquíolos, e quando chega no alvéolo, que é aquilo que eu falei, que é a última partezinha do nosso sistema respiratório, que é onde o sangue passa ali e ele pega o oxigênio do ambiente. E ele tira o CO2, né, do nosso corpo, que é o gás que a gente exala. A pneumonia, que daí a gente está falando já quando o vírus, a bactéria, o fungo, seja qual for o agente infeccioso, desceu lá para o nosso sistema respiratório inferior e ele atingiu o alvéolo. Então, ele começa a produzir secreção, a dificultar que a gente consiga fazer essa troca de oxigênio que a gente respira, né? Então, isso que caracteriza a pneumonia, que é quando seja o que for, a bactéria,
o vírus ou até fungos, vão lá e causam essa infecção dentro do alvéolo, nesse saquinho que é a última parte do nosso sistema respiratório e impede que a gente consiga trocar oxigênio com o ar ambiente, né? Então, muitas vezes o que acontece? Tem que receber oxigênio, né, numa progressão, seja por um cateterzinho, depois por máscara e eventualmente no fim até pelo, né, temido tubo de ser entubado para receber oxigênio que vá direto, que consiga, então, vencer essa barreira que o agente infeccioso fez no nosso alvéolo para a gente conseguir fazer a troca de gases, né, para entrar o oxigênio no nosso corpo. Essas infecções de via aérea superior, que a gente pega, né, muito, seja gripe, que é uma influenza, né? A gripe comum, que é a influenza B, daí tem a influenza A, que vocês já devem ter ouvido falar, que esse ano teve de novo H2N3. Então, o próprio Covid, todos eles são vírus que primeiro vão atacar o sistema respiratório superior e, se não for prevenido, se a gente não tiver uma boa imunidade, o que acontece é que eles vão para baixo e causam pneumonia, né? E além disso, aí em cima dele pode vir uma pneumonia por uma bactéria, que é diferente do vírus. E aí a gente tem uma complicação grande, são duas coisas associadas. Mas hoje em específico, eu queria falar de um vírus que é um pouco menos conhecido, né? Porque a gripe, resfriado, Covid, a gente está cansado de ouvir falar, que é um vírus em especial, né? Muito importante para criança pequena e acima de 60 anos. Os dois extremos, assim, né, da vida. Então, é um nome meio esquisito, é vírus sincicial respiratório. Então, ele é um vírus que causa, primeiro, também pode causar um resfriado comum, como a gente sabe, e em pessoas, né, que tenham alguma doença crônica, né, agora está famoso falar em comorbidades, insuficiência cardíaca, infarto, qualquer doença pulmonar, né, tabagista, quem fuma, quem já fumou, quem convive com fumante, quem é asmático, pode vir a desenvolver, a fazer uma doença, uma pneumonia por esse vírus, assim como, né, a gente pode fazer pela gripe, por todos esses outros. E ele é um pouco conhecido, mas ele é responsável, eu até estava dando uma revisada, que eu não quero falar em números que fica chato, né? Mas só no Brasil se estima que tem 160 mil hospitalizações de pessoas acima de 60 anos por esse vírus a cada ano, né? E a pneumonia em si é a quinta causa de morte no Brasil, entre todas as faixas etárias, né? Então, de todas as causas de óbitos no Brasil, a pneumonia é a quinta. Isso sem considerar a pandemia, tá? Isso em situação, vamos tirar fora o Covid disso. E tem, entre as pessoas de mais de 60 anos, são quase 1 milhão de pessoas que têm que ser internadas por ano por alguma infecção respiratória. E esse vírus que a gente, né, que eu queria trazer para vocês conhecerem hoje mais a respeito dele, ele é responsável por quase 160 mil hospitalizações por ano, né? E isso gera todo um transtorno, como a gente sabe, né, de hospital, gastos com a saúde da própria pessoa, do governo, enfim, gastos grandes com hospitalização por causa desse vírus essencial respiratório. E ele está sempre identificado, tanto aqui no Brasil, quanto em estudos em outros lugares do mundo, como uma das causas mais importantes de doença respiratória em idosos. E cada vez mais ele está sendo estudado como prevenir ele para evitar justamente esses problemas, né? Infecção grave, a pneumonia, a internação, enfim, até a pior das hipóteses, que é levar à morte. Então, ele é muito parecido com todos os outros, né? Ele se prolifera num ambiente fechado, a transmissão dele também é por gotículas, assim, quando a gente fala, quando a gente espirra ou quando tosse, e ele é extremamente contagioso. A gente não ouve falar muito dele porque a maioria das vezes, quando está com gripe, que é uma influenza, ou atualmente o Covid, né, a Covid, se faz teste para identificar, né?
esse vírus, ele é o responsável por todas aquelas outras vezes que os adultos, e principalmente as crianças e idosos, estão com febre, estão com todos os sintomas, mas não é influenza, não é isso, não é aquilo, ninguém sabe o que ele tem. Pode ser, muitas vezes é esse nosso amigo aí, o vírus sensicial respiratório, tá? Então, todo mundo aqui, imagino que já deve, né? Ah, ficou doente, daí atualmente foi lá, foi no hospital, não é Covid, não é influenza, o que pode ser? Então, pode ser esse vírus que está sendo cada vez mais reconhecido como causa grande de primeiro uma infecção superior e depois uma inferior. E ele causa, assim, uma doença muito parecida com a dos outros vírus. Então, como eu já disse, coriza, pode dar febre, não dá para saber a diferença, né? A não ser que faça exames. E, atualmente, então, ele não é estudado, assim, ninguém vai na farmácia, no hospital faz um exame para ver se é exatamente esse vírus essencial respiratório que está acontecendo. E ele é muito, muito comum, a gente nem imagina. Quem tem filho pequeno ou neto pequeno sabe que muitas vezes as crianças estão lá cheias de coriza, né? E não, uma gripezinha que não passa, aquela coisa chata, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum. E então a gente está sempre em contato com ele. Até foi feito um outro estudo que diz que até os 4 anos de idade, praticamente todas as crianças já entraram em contato com ele. Então, ele está no nosso meio, né? Vocês que convivem com os netos, ou filhos, ou enfim, então as crianças são portadores, muitas vezes assintomáticos, e estão, né, podendo transmitir na situação de que a gente já sabe, de estar junto, sem, né, ambiente fechado, mal ventilado, tosse, espirro, enfim. Ele, assim como os outros vírus, ele entra pela nossa mucosa e a maioria das vezes ele dá uma doença leve, mas ele pode, então, vir a causar uma pneumonia mais grave, né? Então, a gente veio aqui hoje também falar sobre isso e tentar mostrar, assim, o quanto está se tentando estudar meios de prevenir, além dos cuidados de higiene básicos que todo mundo tem, porque ainda não existe uma vacina nem outra maneira de prevenir a infecção por ele. E caso a gente consiga no futuro achar, né, a vacina, ou tanto para os idosos quanto para as crianças, seria um grande benefício, porque é uma das principais causas de todos os anos, tantas infecções respiratórias, muitas levando a pneumonia, depois levando a pneumonia secundária, que o nosso organismo já está enfraquecido pelo vírus, e daí entra uma bactéria, e a pessoa faz uma infecção pela bactéria em cima da infecção do vírus, né? Isso é bem comum de acontecer também, porque a gente sabe que os vírus, quando entram no nosso organismo, eles ocupam toda a nossa imunidade, né? Então, para tentar combater ele, para que ele não faça uma doença grave no nosso corpo. Por isso, a questão de sempre tentar, né, na medicina, se tenta achar vacinas, porque aí o nosso corpo já está com aquela lembrança, assim, já tem aquela informação de como combater aquele vírus. Bom, sobre as doenças infecciosas e respiratórias, era bem básico o que eu queria falar e trazer para vocês essa informação, né, sobre esse vírus que a gente desconhece, mas que está sempre por aí espreita, esperando para nos atacar. E até fica um pouco redundante hoje em dia a gente falar de prevenção, né, porque por causa da pandemia, todo mundo já ouviu essas coisas, né? Então, é super importante, principalmente, né, após os 60 anos, ter um estilo de vida, procurar fazer exercício, se manter ativo, uma alimentação com bastante, que traga rica em vitaminas, né, comer verduras, frutas, essas coisas que a gente sabe que ajudam o nosso organismo a combater as doenças.
tentar se manter o mais ativo possível, né? Buscar, principalmente agora no inverno que está chegando, a gente ainda assim tentar fazer mais coisas ao ar livre, né? Ou evitar a aglomeração, principalmente, em especial com criança pequena que vai em creche, que sempre tem esse vírus circulando. E as questões de higiene de sempre, né? Quando a gente for tossir, não tossir assim, botar o braço assim, ou tossir num lenço de papel, enfim, num papel higiênico e depois botar fora, lavar as mãos. O chato desse vírus sincicial respiratório é que ele fica viável, né, durante várias horas em objetos. Então, a gente pode pegar ele por encostar numa maçaneta, digamos assim. É muito comum nas escolinhas, as crianças pegam brinquedos um do outro, então ele está no brinquedo, né? E tá aí, pronto para achar alguém que esteja com a imunidade ruim ou que tenha outras doenças, né, associadas para ele poder causar o estrago. Tá? E, como eu disse, acima de 60 anos, ele está cada vez mais sendo visto como uma das causas de infecção respiratória, e acima de 80 anos, não sei se tem alguém aqui nessa faixa etária, acima de 80? Ah, tá ali. Ele, assim como abaixo de 3, né, são os bebezinhos e os de 80. Ele pode causar, como eu estava vendo aqui, a cada 10 mil pessoas que pegam, né? A gente pensa, não é tanto assim, são 5 casos de doença por ele que é grave. Pode parecer que é pouco, mas 5 casos de doença que precisa internação em 10 mil, na verdade é bastante quando a gente pensa em saúde pública, né? Então, principalmente acima de 80 anos, é muito interessante a gente saber mais sobre essa outra coisa que a gente tem que tentar se prevenir, e principalmente agora, chegando o inverno, né, a gente fica mais dentro de casa, e esse vírus não está tão associado ao inverno quanto os outros, então ele gosta de atacar as pessoas mais na primavera, então seria finalzinho do inverno, início da primavera, né, vai ser lá por agosto, setembro, até outubro, novembro. Então, é a época que o nosso amigo aí chamado VSR, que é o vírus sincicial respiratório, costuma estar mais se propagando no ambiente. Bom, me pediram para não ser muito longa o que eu ia falar, então agora eu acho que minhas colegas querem complementar, e depois eu estou aqui para qualquer pergunta, dúvida, esclarecimento, reclamação, o que quiserem, tá bom? Obrigada. Só continuando, então, a doutora Vanessa, no mundo está sendo desenvolvido, né, como ainda não temos um tratamento para esse vírus, mas está sendo desenvolvido mundialmente estudos de vacina para esse vírus, né, e aqui no Brasil está para chegar em setembro, por aí, outubro também está para chegar a vacina do vírus sincicial respiratório, que é a forma atual que a gente tem de prevenção para esse vírus, né. Então, a nossa colocação hoje em trazer para vocês isso, a questão do insight, sempre está tentando trazer para vocês as informações atuais de saúde, trazendo os novos tratamentos, inclusive desse vírus, então, hoje que a gente trouxe, que a doutora Vanessa trouxe informações sobre o vírus, e o Insight também está trazendo a questão da vacina para prevenir esse vírus também a partir de setembro, que é onde já vai ter os estudos de fase 2 ocorrendo no mundo, onde já temos as informações de eficácia e segurança da vacina. Vem para o Brasil estudo de fase 3, então, para essa vacina também, lá por setembro, vai ter disponível para poder participar desse estudo para tentar garantir a eficácia e a segurança dessa vacina. E o mais importante, meu nome é Andréia, né, eu faço parte da equipe do Insight, não me apresentei antes, mas a Camila chegou a falar o meu nome. O
o mais importante nesses estudos de prevenção, principalmente para esse vírus, por quê? Porque se nós pensarmos, por exemplo, nos outros vírus e nas outras bactérias que acabam causando a pneumonia, como a doutora Vanessa bem explicou, nós temos tratamentos para aquele tipo de vírus ou para aquele tipo de bactéria, entende? E para o vírus sincicial respiratório é diferente, nós não temos uma medicação que combata esse vírus, entende? O que a gente vai ter são tratamentos para os sintomas que vão estar acontecendo. Então, vai ser um tratamento para pneumonia ou um tratamento para febre, os sintomas que aquele vírus vai estar causando, né? Então, a gente sabe que como não tem um tratamento específico, a prevenção é muito melhor, né? A gente ter estudos preventivos, né? E ter uma campanha de prevenção forte, né? Para que a gente possa evitar que isso aconteça e que entre naqueles casos registrados, como a doutora Vanessa bem falou antes. Então, a gente tem como a Camila falou, nós temos esse protocolo que está vindo, é um protocolo que vai ser simples o desenvolvimento, né, pessoal? Junto aqui na reunião também eu gostaria de falar que nós estamos com o Gabriel Montenegro e a Vanessa Matos, que também fazem parte da nossa equipe, então, eles são coordenadores, coordenador, e a Vanessa Matos, a assistente de pesquisa clínica, tá? Então, esse estudo, ele é um estudo, digamos que simples de ser feito, porque nós vamos ter uma consulta, né, com a doutora Vanessa. Acho que tá falhando. O áudio da Vanessa. Está cortando bastante, Andréia. No dia da consulta, a gente já faz a aplicação da vacina. Camila, se tu tiver alguma outra informação para repassar. Uhum. Não, por enquanto essas informações assim, que a gente tem sobre o protocolo, ele vem... O meu áudio não está muito bom hoje. Camila, seria interessante tu repetir, porque o que a Andréia falou não ficou claro, tá? Sim, a Andréia começou a falar um pouquinho do protocolo que nós temos. As informações que nós temos ainda do protocolo neste momento são que vão ser estudos, então, esse estudo da vacina, nós vamos ter no Insight, vamos ter consultas médicas durante o estudo, acompanhamento telefônico com os pacientes durante o estudo, o paciente vai numa consulta no Insight com a doutora Vanessa ou com outro médico da nossa equipe. Nesse dia da consulta, verificado todos os questionamentos do estudo, tiradas todas as dúvidas, e nesse mesmo dia da consulta já é aplicada a vacina no paciente. Então, depois a gente continua com acompanhamento de consultas, algumas presenciais, e a maioria das consultas por contato telefônico. Então, essas são as informações que a gente tem agora desse protocolo, porque nós não recebemos ele por completo, mas a partir do segundo semestre, então, nós temos essa opção de prevenção, que vai ser a vacina para o vírus sincicial respiratório, que foi o tema da palestra hoje, que a gente queria trazer para vocês essa informação, e como eu disse lá no início, que o nosso objetivo do Insight é esse, assim, é trazer informação de atualização na área da saúde para toda a população, e sempre a gente está em busca de novos tratamentos também, para esses diagnósticos que acabam surgindo, ou melhoria de tratamentos ou novos tratamentos. Nesse caso, seria a vacina para o vírus sincicial, que é uma prevenção, não um tratamento, né? Podemos perguntar, desculpe, doutora. Só vou fazer uma última colocação, desculpa, que é o nosso país, né, infelizmente, ele sempre ao longo dos anos, né, eu tenho 25 anos de formada quase, desde que eu estava estudando medicina, a gente estava sempre meio atrasado em receber as drogas novas, tratamentos novos, né, vacinas, porque pela falta de investimento em pesquisa no Brasil, que é um problema muito antigo, crônico. Então, a gente, né, as meninas, a Camila, a André, que tem uma experiência muito, muito grande em área de pesquisa, eles abriram esse centro que a gente tem orgulho de fazer parte aqui em Porto Alegre, que é um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, porque é muito comum em São Paulo ou nos Estados Unidos esses centros, porque eles querem trazer né, coisas novas, tratamentos novos para oferecer para a população. E a gente não tinha isso aqui em Porto Alegre. Então, o nosso centro está sendo um dos primeiros, e a gente quer muito, assim, participar, estar junto com as pessoas, com a comunidade, esclarecendo,
né, tirando dúvidas, tirando medo, porque tem muito preconceito em relação a isso. Mas, na verdade, isso tudo é evolução da medicina. Quando eu fiz faculdade, né, que foi lá em 93, 94, hoje em dia eu vejo assim, nossa, doenças que naquela época eram uma sentença de morte, hoje em dia tem tratamento, né? E as pessoas vivem, então é a evolução da medicina. E a gente tem muito orgulho de estar participando dessa evolução, de certa forma, aqui em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, um lugar que o resto do mundo pode não saber, mas a gente está aqui, está junto, tá trazendo para a nossa comunidade, para a nossa população, coisas que estão sendo feitas lá fora. Então, eu acho bem legal, eu acho importante a nossa comunidade saber que tem isso sendo feito por nós aqui pertinho. Tá? Então, só para fechar, né, sobre o porquê da gente estar aqui falando com vocês hoje. E aí, perguntas à vontade agora. É muito bom a gente saber que nós estamos entrando no mapa, né? Isso é importante. Sim, exatamente. Eu vou tentar resumir o que eu entendi, né? Para perguntar. Não vou fazer discurso porque eu não sou dada a isso. Até parece que eu estou querendo também me candidatar a alguma coisa, né, Lu? Mas eu entendi que, na verdade, vocês estão formando um grupo de pesquisa para teste nessas vacinas. Seria isso? Não. Ou você já tem um grupo de pesquisa? Não, o Insight, ele é um grupo de pesquisas para multiespecialidades. A gente faz a gente está tentando trazer vários estudos de várias especialidades, vários tratamentos novos para Porto Alegre, para a nossa população gaúcha aqui, né? Que a gente não tinha acesso. Então, por exemplo, essa é apenas uma delas que, como está chegando aí outono, inverno, a infecção respiratória é um problema grave, esse vírusinho chato aí é um problema grave, principalmente para idosos. Então, a gente conseguiu trazer para o nosso centro, no Brasil, essa possibilidade de oferecer a vacina aqui para Porto Alegre. Claro, é totalmente voluntário, quem quiser. Então, é mais uma informação sobre as coisas que estão acontecendo, né, dentro do nosso centro, Insight. Até a gente tem uma página, tem vários estudos diferentes, tem uma medicação nova sobre a asma, tem outra medicação para esquizofrenia, que é um problema grande, assim, por exemplo, esquizofrenia, a pessoa tem que tomar remédio todo dia, às vezes não quer tomar, então a gente vai tentar fazer um estudo, vai participar de um estudo que já está acontecendo no mundo inteiro, que é para tomar uma vez por semana uma medicação. Eu fico super entusiasmada, porque eu imagino, né, uma pessoa que sofre a família toda com alguém que tem esquizofrenia, conseguir tomar uma dose semanal, isso pode mudar a vida daquela família, né? A gente sabe que as vacinas mudaram desde a primeira lá, que foi a da polio, né? Eu acho que a dona Sheila, que tem 80 anos, né, que estava dizendo aí, se lembra que a polio era um horror, né? Hoje em dia existe polio, vocês veem alguém? Então, a gente sabe que são coisas que vão devagarinho, às vezes com problemas, turbulências, mas a medicina chega lá, apesar de toda a turbulência. Então, eu gosto de dar o exemplo, assim, quando o Sabin, que foi quem inventou a vacina lá da polio, certamente as pessoas falaram, mas será? Hoje em dia, eu me lembro quando era criança, as pessoas com uns ferros na perna, né, que andavam, que tinham polio. Hoje em dia não tem mais, olha que maravilha. Então, mais por isso, sim, para vocês, né, conhecerem e saberem que podem contar conosco, ou até se ouvirem falar, olha, eu sei que nos Estados Unidos tem uma pesquisa de Alzheimer, a gente pode ir atrás e tentar trazer para cá, para a gente oferecer isso. Então, é mais nesse sentido que a gente queria deixar essas informações para vocês, né? Eu queria reformular minha pergunta, então. Se alguém quiser fazer parte de algum estudo, é possível? Certamente, é possível, só entrar em contato com a gente e certamente, se quiser ser voluntário, quiser participar, não, né, de qualquer coisa, ou né, até aproveito ouviu falar de um tratamento novo, a gente pode tentar ajudar, né, nesse sentido. Aproveito a pergunta, Márcia, e pergunto se eu posso compartilhar com vocês aqui para mostrar como vocês podem ter acesso às informações do Insight, tá? Então, eu vou fazer um compartilhamento de tela, onde eu vou estar mostrando para vocês o site do Insight, né, que é www.insightpesquisas.com.br.
Então, vocês entrando nesse endereço que eu forneci agora, vocês já conseguem visitar? Não. Entrou até. Não? Acho que ele está abrindo. Está carregando. Isso, está carregando. Então, aqui, quando vocês entrarem no nosso site, vocês conseguem saber um pouco mais sobre a história, né, do processo de criação do centro de pesquisa, onde que ele é localizado. Então, a gente fica aqui no Shopping Total, na parte administrativa, no quarto andar. Vocês conseguem ver fotos do nosso centro, além de ver também as áreas que nós estamos atuando atualmente. Hoje, nós contamos com 15 áreas médicas, onde nós estamos buscando protocolos nas mais diversas patologias, né? E vocês, como voluntários, vocês podem, nessa aba de Seja um Voluntário, se tem interesse, por exemplo, no estudo de asma, vocês podem entrar no formulário de asma e aqui vai ter algumas informações que serão solicitadas e fazendo o cadastro aqui, a nossa equipe, que é o Gabriel e a Vanessa Matos, eles vão ter acesso às informações que vocês nos forneceram e vão poder entrar em contato telefônico com vocês para fazer o agendamento de uma consulta conosco. Então, esse o nosso, assim, é como as pessoas estão chegando até o nosso centro de pesquisa hoje, né? As pessoas entram no site e se cadastram, né? Nós também temos, além do site, nós temos Não, começou a falhar. Tá falhando, Déia. E Instagram, onde vocês podem só ver pesquisas, que já vai buscar. Então. André, estava indo super bem, a gente conseguiu ver o site, só acho que quando tu foi falar das redes sociais, ele falhou. Tá bem. Eu não sei até onde. Bom, então vocês não ouviram nada a respeito das redes sociais. Não. Isso. Tá, porque nós temos tanto o Facebook quanto o Instagram, uma página, né, em cada uma dessas redes, onde a gente está constantemente atualizando, né, a população sobre os estudos que nós estamos em desenvolvimento aqui na região de Porto Alegre. E o nosso centro, como a doutora Vanessa falou, ele é um dos centros pioneiros de forma privada, né, porque geralmente os centros de pesquisa, eles ficam dentro de hospitais, e nós não, nós saímos do ambiente hospitalar e abrimos um centro privado que é para tornar algo mais intimista, né, onde a gente consiga ter um acolhimento da pessoa que está vindo conversar conosco a respeito de uma patologia específica, né, ou até mesmo através dos estudos de prevenção. Então, a gente consegue ter um contato melhor com a pessoa que está passando por atendimento conosco dessa forma, né, ali no centro de pesquisa. Então, vocês podem acessar, vocês podem colocar a palavra insight, tanto no Instagram quanto no Facebook, Insight Centro de Pesquisas, que já vai vir a nossa própria página, se vocês tiverem interesse em seguir, serão bem-vindos. E o site, não sei se ficou visível para todos, como que é a forma que pode, né, entrar e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história e os estudos que nós estamos conduzindo atualmente. Anotei. Anotadinho, que eu vou seguir vocês no Instagram. Que bom. Eu vou colocar ali no chat o link. Aqui. Acho que está todo mundo vendo. Uhum. Consultas, elas têm custo, André? Como é que se dá o atendimento? Não. Não tem nenhum custo. Na verdade, assim, quando uma pessoa ela se torna um voluntário de pesquisa, né, tudo que acontece em função da participação daquela pessoa no protocolo, ele é totalmente custeado pelo patrocinador do estudo, né? Então, todos os estudos que nós temos, se por acaso precisa de transporte para chegar até o centro de pesquisa, ou precisa fazer algum exame, o protocolo prevê um exame específico, por exemplo, um estudo de cardiologia, de hipertensão, tá? E a gente precisa fazer um controle rigoroso da pressão por 24 horas, que seria um mapa 24 horas. Esse exame, ele vai ser custeado pelo protocolo. Então, o participante de pesquisa, ele não tem nenhum custo da sua participação, é totalmente voluntário. É isso, é importante a gente
desmistificar isso, porque eu acho que a nossa população aqui sofre muito em não ter essa mais aberta, porque como eu tinha experiência de ter estudado, né, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas têm muito acesso a isso, e então, eventualmente, até tem um tratamento médico melhor, né, justamente por isso, porque quando a pessoa decide ser voluntária e achar outra maneira de tratar aquela doença que está incomodando ela tem um tratamento totalmente individualizado, né, com médico, com enfermeira, com toda uma equipe, e todo o custo, desde o transporte, eu preciso pegar um Uber para ir até o centro, isso é pago pelo patrocinador. E então eu acho muito legal isso da gente conseguir trazer para Porto Alegre essa possibilidade. E, assim, é absolutamente voluntário, ninguém é forçado a fazer nada. Se a pessoa começou e acha assim, eu não quero mais, acabou. Não existe nada que vai ser feito forçado. Assim, tem que tirar sangue, tem que tirar um sangue para fazer um exame. Eu não gosto de agulha, eu não quero mais. Ok, né? Isso é muito importante, que a pessoa tem total e completa autonomia sobre si. Isso é a questão número 1 do nosso trabalho. E justamente é isso, né? De a gente conseguir ter aqui na nossa cidade tratamentos diferentes que a gente pode participar, que os outros países do mundo têm acesso e a gente não tinha. A Luciana tem uma pergunta, já... né? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Eu gostaria de saber se já tem algum estudo com relação a doenças autoimunes, se já tem alguma previsão, né? E também, a asma, qual seria, se eu me inscrevo hoje, tá? Qual seria o tempo que eu seria chamada, se vocês têm previsão disso? Ou seja, eu tenho interesse, claro que primeiro em doença autoimune, mas também tenho essa comorbidade que é a asma, esse do aparelho respiratório, né? No momento, a gente tem um que está em fase de... Porque qualquer estudo, esses estudos que vêm de fora do país, eles passam por um processo muito longo de aprovação que se chama CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética, né? Tem a Anvisa, então a gente sabe que o Brasil, a burocracia é grande e tem que ser mesmo nesse caso. Então, a gente tem alguns que estão vindo. E tem um de dermatologia, que são manifestações cutâneas de doenças autoimunes. Mas aí, quando for tudo aprovado pela Anvisa, CONEP, e chegar, a gente vai disponibilizar, né? Primeiro, a gente tem que esperar toda essa questão de autorização do governo, das entidades, né? Todas oficiais do país. A gente avalia também. A gente tem uma comissão de ética local aqui, que é junto com o Hospital da PUC, passa por essa comissão de ética para avaliar se é uma coisa que a gente deve fazer, pode fazer, a gente avalia também. E o de asma, cada estudo depende. Esse estudo é para ver uma dose nova de uma medicação que já é usada, bem conhecida, que é o Alenia, né? Então, vai ter a EMS, que é fazer um genérico do Alenia, porque a Alenia é caríssimo, se alguém tem asma sabe. Então, a EMS quer fazer um genérico com uma dose um pouquinho diferente, que talvez seja melhor do que o Alenia. E esse é o nosso estudo que está já em andamento. E o tempo total são 2 meses, né? Né? 3 meses? Isso aí, 2 meses. Uhum. Mas, claro, depois é só a gente vai entrar em contato, vocês vão lá, os exames, tem que fazer exames de espirometria, etc, etc. É tudo, como a gente disse, sem custo, né? E a pessoa ganha medicação, ganha o Alenia, né? Ou ganha a medicação nova, ou o Aerolim, enfim, a medicação é toda... Mas para ver direitinho se pode participar, o mais fácil é botar o nome lá nos mandar, e a gente avalia se a pessoa pode ou não participar, se ela quer, né? É isso que eu ia perguntar para vocês, né, meninas? As pessoas podem... no momento que elas preenchem o formulário, elas estão dando a anuência para que vocês façam contato. Não estão dando anuência para participar da pesquisa, certo? Então, se tiver interesse em ficar com
ser contatado pela equipe da Insight. Então, para ser convidado a participar de algum estudo, pode preencher o formulário que está dando autorização para que eles façam contato contigo na medida que tu te encaixar em algum perfil de estudo. A gente entendeu que o estudo para o vírus sincicial respiratório tinha uma sincronia com o nosso público, né? Porque a gente sabe que é um público que está um pouco mais, né, predisposto a isso, a ter problemas, né, mais graves. E por isso que a gente focou nele, né? Mas, Lu, tu tendo interesse em participar da pesquisa, tu preenche o formulário e elas fazem contato contigo e aí tu vai avaliar se tu vai realmente participar da pesquisa ou não. Isso que é importante deixar claro, viu, pessoal, que o fato de estar preenchendo o formulário não significa que tu está dando anuência para do estudo. Está preenchendo o formulário para receber uma ligação, entender melhor o processo e aí sim decidir se vai participar ou não. Exatamente. E caso também não consiga acessar, né, Luciane, pode ali lá no site tem um celular, o celular que está sendo divulgado, ele entra diretamente no meu WhatsApp, então, caso não consiga entrar no site e fazer a inscrição ali, mas gostaria de saber e deixar, como tu dissesse, né, dar autorização para que a gente possa entrar em contato, pode também fornecer o meu telefone sem problema nenhum, que a gente faz daí o cadastro através, nós questionamos, né, fazemos todas as perguntas e realizamos o cadastro no nosso centro sem problema nenhum. E é sempre eu acho que também é algo que é importante. Desculpa, Vanessa, pode falar. Não, desculpa, eu cortei. É sempre importante dizer que é tudo absolutamente anônimo. Ninguém vai ficar sabendo o nome de ninguém que entrar em contato, a não ser, né, eu que sou a médica, que vou falar com a pessoa, mas fora de mim, que tem o nome da pessoa, ninguém mais, é só iniciar, nem às vezes nem iniciar, é só o número, né? Então, é absolutamente anônimo e quando colocar ali, a gente vai só entrar em contato. Não, é só para ter informações. Pode até ser que nem se encaixe em nada, né? Desculpa que eu te cortei, né? Não, imagina, que eu ia falar até, é mais ou menos o que tu também disse agora, e algo que é importante é que quando uma pessoa ela se torna um participante de pesquisa, a gente sempre diz que ela acaba sendo acompanhada por 2 equipes médicas, né? Não somente a equipe médica que já acompanha, né, o paciente, às vezes já tem um cardiologista, por exemplo, para tratar a hipertensão, ou já tem um pneumologista para tratar a asma, mas a equipe de pesquisa, né, a nossa equipe médica acaba entrando junto na assistência daquela pessoa, né? Então seriam 2 equipes que vão estar também se comunicando, porque é importante que elas tenham essa comunicação para o médico assistente, como a gente diz, né, da pessoa saber o tratamento que está sendo feito com o paciente dele ali no centro de pesquisa. Pessoal, alguém mais ficou? Talvez, né, Lucy? Aproveitem para tirar as dúvidas agora. Queria falar, André? Não. Mais alguém? Eu achei super interessante trazer esse assunto do vírus sincicial respiratório. Acho que pega um pouco esse caminho da pandemia, né? A gente vem falando muito sobre as doenças respiratórias em função da Covid, e a gente esquece um pouco das doenças que, por muitos anos, foi responsável pelo óbito de muitos idosos, né? E que acabam não indo para uma estatística tão midiática, digamos assim, né? Não estando o tempo todo na mídia, e que às vezes a gente nem tem noção do impacto disso, né? E acho que a doutora Vanessa trouxe super bem, assim, os indicadores, né? Quer dizer, muitos óbitos. Quantas vezes a gente ouve falar, teve uma pneumonia, foi para o hospital e não resistiu. A origem dessa pneumonia pode ter sido um vírus simples, digamos assim, né? Aparentemente mais inofensivo do que se vamos comparar com a nossa queridinha do momento, que é a Covid. Queridinha então, na verdade, a gente acaba não dando tanta atenção, e é super legal a gente ter a oportunidade daí de ter um centro trabalhando
uma vacina, quer dizer, ainda por cima, uma medicação, não é uma medicação, né? É uma medida preventiva, quer dizer, o quanto isso vai repercutir futuramente na redução de óbitos por esse motivo. Então, é super legal saber que a gente está recebendo isso em Porto Alegre, né? Tem uma experiência pessoal para compartilhar aqui com vocês. A minha madrinha, ela tem 93 anos, né? Ela tem uma saúde de ferro, assim, eu queria ser que nem ela, se eu chegar lá. Ela estava com sintoma de gripe, daí foi lá, fez o teste, não era influenza, não era Covid, não é nada. Infelizmente, talvez fosse até o VSR, ela ficou internada, teve pneumonia, ficou bem, tá ótima, mas hoje em dia, assim, não é Covid, não é influenza, deu, vai para casa, nada acontece. A gente está meio que, né, existem outras causas de doenças que às vezes a gente esquece, então achei legal que tu falaste isso, porque é bem isso, então ainda tem alguém pensando nas outras, somos nós. Que bom, que bom. É verdade. Pessoal, então, se ficou alguma dúvida, podem nos questionar ali, mas ali no site eu já andei por ali, é super fácil, né, de preencher e entender, mas, assim como a Andréa disse, também podem chamá-las ali no WhatsApp, se ficarem com alguma dúvida, e provavelmente a gente vai ter a oportunidade das gurias virem falar sobre outros temas, porque o objetivo aqui, além de divulgar, obviamente, a pesquisa, é também trazer informação que é super rica, né? E a gente vê, assim, que em relação ao vírus sincicial respiratório, as medidas preventivas, elas são muito parecidas àquelas que a gente está tomando hoje com a Covid, mas que, naturalmente, como a pandemia está acalmando, a tendência é a gente deixar de dar, né? Que é a respiratória, que é a lavagem de mãos, que é manter a casa ventilada. Então, assim, é super importante essas informações que a doutora Vanessa trouxe para a gente também, enquanto a pesquisa não estiver na praça, né, não estiver no mercado, a gente também tentar evitar e se proteger para não ter contato com esse vírus que está por aí, né? Enfim, ou pelo menos... Exato. Então é isso, vamos para a nossa foto. Alguém mais quer perguntar ou podemos ir para a nossa foto? Oi, Yolanda, tu entrou depois e a gente não te deu oi. Atenção, Lu, aparece aí na foto. 1, 2, 3, isso. 1, 2, 3 e depois eu mando para vocês, meninas. Oi, Lu. Tudo bem? Oi, Yolanda. Oi. Beijo, saudade. Beijos. Vou parar aqui, então, a nossa gravação.